Bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host, Vitor Brito, e hoje a gente tem um convidado especial que vai falar sobre um tema que muitos de vocês querem saber mais. Alguns têm até medo de falar sobre, que são os fitocannabinoides. Esse cara é um super estudioso, o cara que eu conheço que mais sabe do assunto, e eu vou deixar ele se apresentar. Bruno Palladini. Caramba, que responsa, hein, Matheusão? Agora você me colocou na toca do leão. Mas, primeiramente, agradeço todo mundo que está assistindo o episódio. E hoje a gente vai bater um papo bem de boa, né? Sobre o uso dos canabinoides no esporte e em situações de saúde. E também tirar alguns mitos que a gente tem, né? Eu sou médico de família, de formação. Então é um prazer aí estar conversando com dois médicos do esporte. A medicina de família, ela se entremeia muito, né, nas outras áreas, e é importante a gente ter esse espaço para bater um papo também e entender que a gente tem o nosso espaço nessas discussões, né, de especialistas focais. Então é um prazerzão. Eu estudo o uso da cannabis desde 2019, né, então já uso na minha prática faz um bom tempo. Só que em 2019 era algo muito incipiente, muito caro, então não era uma realidade que na residência, por exemplo, eu conseguia aplicar. Então, apesar de eu ter adquirido um conhecimento lá atrás, eu não usei tanto ele, né? E aí faz 3 anos hoje não, né? Nesse ano fez 3 anos que eu tô com o meu consultório particular, né? Atuo, principalmente as pessoas me buscam por essa terapêutica. Claro que às vezes tem indicação, às vezes não. É o que a gente vai conversar um pouco. E também mentoro outros profissionais que querem aprender a prescrever. Então, a gente tem uma mentoria para médicos, eu tenho um instituto de ensino, e a gente tem também uma plataforma multiprofissional para ensinar outros profissionais que também vão ter que saber, né? Não adianta o médico saber e a enfermagem não ter ideia do que é, de como usa, saber fazer uma orientação, farmacêuticos, representantes. Então, é de fato um ecossistema que deve ser montado para que a gente tenha segurança nessas prescrições que vão sair, né? Então, vamos bater um papo, vamos esclarecer as dúvidas do pessoal e a gente vai trazer bastante informação legal aí. Bom dia, Brunão. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito feliz pela sua presença e por debater um tema tão legal que está na atualidade e cada dia crescendo mais. E para começar umas perguntas assim mais diretas, o que você acha que o profissional de saúde deveria saber sobre o cannabis? Tá, já começando, né? Entrando. Não, já aprofundou. Mas vamos lá, o que um profissional de saúde no geral? Você quer saber? Sim. Tá, no geral é importante que o profissional de saúde ele saiba a base do porquê que a gente fala de cannabis em tantas patologias. Então ele entender que tem um sistema dentro do nosso organismo que modula outros sistemas, que é a função do sistema endocannabinoide, né? Então a gente produz canabinoides muito parecidos com os da planta, com alguns da planta, né? Por exemplo, a anandamida, né, que é um endocannabinoide. Então a gente produz ela de acordo com alguns estímulos, algumas demandas. Um step back, assim, como que é esse sistema? Tipo, a gente tem sistema nervoso, a gente tem sistema linfático, tem sistema endocannabinoide, onde é que isso tá, assim, só para situar o povo, assim? Tá, na verdade ele está em todo lugar, tá? Porque a gente tem receptores canabinoides desde o sistema nervoso central, sistema imunológico, a gente tem também em árvore brônquica, a gente tem tecido muscular cardíaco, a gente tem cartilagem, tem osso, mas onde mais tem receptor canabinoide é a nível do sistema nervoso central e sistema imunológico. E aí ele não tem nenhum órgão específico. Então ele não tem uma estrutura que você fala, isso aqui é um tecido endocannabinoide, não existe isso. Na verdade, ele entra regulando, fazendo um mecanismo de feedback, modulando a ação desses outros sistemas. E é por isso que a gente estuda para tanta coisa. Porque não faz sentido uma mesma substância ser estudada desde autismo, epilepsia, uso na performance, uso para desbiose, uso em câncer. Não tem nenhuma outra medicação que tenha ação em tudo isso, né? Isso só acontece porque a gente tem esse sistema endocannabinoide que entremeia esses outros sistemas, tá? Então ele é um sistema integrado e é um mecanismo de regulação, de buscar homeostase, equilíbrio, claro, quando ele está no seu equilíbrio também, porque se o sistema de regulação está desequilibrado, você perde a regulação, né? Que a gente pode falar depois de algumas situações em que isso acontece. Mas para o profissional de saúde ele tem que entender que existe isso, porque aí na cabeça dele ele já vai falar, pô, tem substâncias parecidas com a planta, então não faz sentido eu ter preconceito com o que tem aqui, porque eu produzo algo muito parecido. Principalmente a anandamida,
que é um endocannabinoide mais conhecido, né? Mais falado e tudo mais. O que significa ser endocannabinoide? Eu sei que é É um básico. canabinoide, é uma substância produzida dentro do nosso organismo por esse sistema endocannabinoide. Tá? E aí ele é uma substância que se liga a um receptor e gera alguns efeitos ali, dependendo da quantidade e da área que ela foi produzida. Tá? E aí esse endocannabinoide é parecido com o THC, por exemplo. Então, quando você entende isso, você começa a perder um pouco o preconceito com o THC, com a questão da psicoatividade, por aí vai. Então, entender isso é o mínimo, assim. E depois, além disso, ela tem que entender, ou eles têm que entender, né, os profissionais no geral, até estudantes de medicina, na verdade, as substâncias da planta, principalmente as duas principais, que são fitocannabinoides, que são o canabidiol, que é o CBD, né, e o THC, que é o tetraidrocannabinol. Por isso que a gente fala THC, que é muito mais fácil, né? Então, é importante entender o papel de cada um deles no nosso organismo. Porque aí o que acontece? Imagina que chega um paciente que eu fui lá e prescrevi a medicação, só que eu prescrevi no meu consultório e ele faz, sei lá, alguns acompanhamentos no posto de saúde, ou num convênio, ou mesmo com outros médicos, com uma equipe de enfermagem, etc. Se ele chegar lá usando um produto que eu prescrevi e o profissional que está na outra ponta não faz ideia do que cada substância faz, ele não vai saber se está minimamente certo ou se está totalmente errado, se o paciente está usando corretamente, se não está. Então, é importante ter essa base para você orientar os pacientes, né? E para quem prescreve, que quem a Anvisa hoje autoriza a prescrever de fato, médico e dentista somente, aí esses têm que saber manejar a medicação de fato por completo, né? Que daí já é um outro cenário, já não é acompanhamento, é prescrição mesmo. Cara, e assim, tem muito equívoco quanto a isso, né? Eu sei que tem muito estigma, muito preconceito, como tu disse. Quebrando um pouquinho desses dogmas, eu queria que tu falasse algumas coisas assim, como, por exemplo, a pessoa que usa fitocannabinoides como tratamento para uma condição, significa que ela tá sempre chapada? Tipo, sempre doidona? Porque a galera tem essa questão, pô, Sim. tu vai usar canabinoide, então, pô, e aí? O que aconteceu quando tu usou? Como é que é isso? É uma dúvida que rola e rola até nas consultas, assim. Tem paciente que chega e pergunta ativamente mesmo. Ou paciente que pergunta para a secretária, né? Então, é uma senhorinha, alguma coisa que quer usar, ou pensa que tem indicação, mas aí ela tem esse medo dela ter esse efeito psicoativo importante, né? Então, assim, é bastante comum esse questionamento vir em caixinha do Instagram, etc. Não é o nosso intuito, né? Então, com as dosagens e proporções que a gente prescreve, não é para acontecer. Porém, os produtos de cannabis, eles podem conter THC. A maioria contém. E alguns em doses altas, né? Então, a gente tem produtos com mais THC do que canabidiol. Que os dois são terapêuticos. O que eu vou usar é a proporção para tentar chegar no que é terapêutico para aquela pessoa, né? Então, a gente tem, por exemplo, o canabidiol com ação ansiolítica, com ação anti-inflamatória, com ação em receptor de serotonina. Então, a gente tem algumas ações do canabidiol, potencial anticonvulsivante, etc. Mas, por exemplo, analgesia, o THC é muito melhor. Relaxamento muscular, o THC é muito melhor. Indução de sono, o THC é melhor. O canabidiol é melhor para manutenção de sono. Então, essas proporções a gente trabalha. Mas tem pacientes que usam altas doses de THC. Imagina um paciente paliativo. Ou um paciente que tem uma dor crônica intratável ali, que usa 5 comprimidos de morfina dia, 6 comprimidos. Então, a gente consegue, às vezes, utilizar alto THC e precisa para esse paciente. E aí, se ele usar uma dose além da prescrita, ele pode ter, sim, efeito psicoativo recreativo, entre aspas, né? Inclusive, já até tem um caso meu que isso aconteceu, que o neto da paciente usava um produto de alto THC e ela usava um de alto CBD. E aí, só que eles moravam juntos, né? E era da mesma marca, o rótulo era muito parecido. Mas, na consulta dela, ela tem dor, mas ela estava com muito sintoma ansioso. Então, a gente focou na ansiedade, mas eu falei que o THC era um bom analgésico, né? Aí, um dia o neto estava viajando, ela falou, nossa, estou com dor, né? E aí, ela foi lá e tomou a mesma quantidade que ela tomava de CBD, que era uma conta-gotas quase inteiro, e tomou de THC. E aí eu acordei de madrugada, assim, tipo, 10 ligações dela, e ela tava, de fato, tendo efeito psicoativo.
Só que quando você tem e sabe que você pode ter e sabe qual é o efeito, é uma coisa. Agora, quando você não imagina o que é um efeito psicoativo, quando você começa a sentir em casa, sozinha, você fica desesperado, né? Uma senhora e tudo mais. Sim. Então, ela obviamente não me culpou por nada, nem aconteceu nada demais. Até porque ninguém falou pra ela tomar um conta-gota inteiro de THC, né? Sim. mas assim, ela também não teve nenhuma repercussão ruim, Claro. que é um ponto bem interessante. Ela teve ali uma crise de ansiedade, etc., pelo excesso de THC. Mas assim, se ela fizesse isso com outras medicações, de tomar uma quantidade totalmente absurda ali pro quadro dela, provavelmente ela teria muito mais complicações, né? Se ela errar o olhinho pelo Rivotril e tomar um frasco de Rivotril, dá ruim. Sim. Muito pior, né? Então, assim, isso já demonstra um pouco da segurança também. Mas tem como ter efeito psicoativo se você usar uma dose maior. Como não é o nosso intuito, na maioria dos casos, né? A gente usa, obviamente, uma dose mais controlada. Então, a gente começa com uma dose baixa e vai subindo, porque cada um tem uma tolerância. Então, eu tenho paciente que com 5 miligramas ele já tem tontura, hipotensão, já fica levemente com efeito de ficar um pouco high, né? Mas eu tenho pacientes que com 20 miligramas estão trabalhando normal e fazendo suas coisas. Então, isso varia bastante de indivíduo para indivíduo. Só que você só descobre isso através do teste, né? Você tem que começar de baixo e ir subindo. Não tem muito para onde correr, mas tem essa possibilidade. Brunão, falando leigamente, só para desmistificar, assim, eu sei que existem vários tipos de CBD junto com THC, diversas proporções, mas qual que é a principal diferença do extrato da planta mesmo e do em gotas? O produto já... Existe algum filtro que passa, enfim, na produção em si, assim, e as concentrações são muito maiores, né, o extrato da planta mesmo. Na verdade, o extrato da planta ele é um concentradão de canabinoides ali, mas muito concentrado. Que seria, por exemplo, semelhante, de certa forma, a um haxixe, por exemplo, né? Seria isso. Só que você não sai se tratando com o haxixe na maioria das vezes, né? Então, o que acontece é que eles diluem esse extrato para ficar na concentração numa concentração que faz sentido, né? E além disso, você consegue juntar vários extratos. Então, por exemplo, a planta não necessariamente ela vai ter 1 de THC para 30 de canabidiol. Pode ser que tenha uma que é 1 para 50 e outra que seja alto THC, eles fazem um blend e conseguem chegar num produto final ali que tenha tanto de CBD, tanto de THC, que é o que precisa ter, né? Mas, teoricamente, o extrato é tão terapêutico quanto o óleo e tudo mais. É que daí, com o veículo, você começa a melhorar a absorção, aí você tem outros efeitos. Mas os canabinoides estão no extrato, né? Só que a gente não usa porque para você também errar a dose, um extrato puro, é muito mais fácil, né? Você põe um pouquinho a mais, já muda totalmente o efeito. Então, a gente prefere utilizar produtos que a gente tem uma dosificação melhor, né? Os óleos são os mais comuns porque eles são menos caros de fazer do que outras tecnologias, que você tem que colocar e tornar aquela molécula hidrossolúvel, por exemplo, tá? Então, a gente tem normalmente os óleos e porque eles são em gotas. Porque aí eu consigo ir aumentando de gota em gota, se eu quiser, né? Claro, falar em gota para o paciente não quer dizer que a gente pense em gotas, a gente tem que pensar em miligramas, né? Que é um erro muito comum de quem prescreve. O cara ele só sabe prescrever em gotas. Aí muda a marca, o produto é totalmente diferente. E ele só sabe prescrever em gotas, ele não sabe prescrever em miligramas. Então tem marca que uma gota é 0,5 miligramas, tem marca que é 10 miligramas. Como que o cara vai prescrever a mesma gota com produtos diferentes, né? Então não faz muito sentido. Então a gente usa óleo por conta disso. Mas tem seringa dosadora também que dá para usar, tem dispositivos que dão uma dose exata, tem cápsulas, tem outras opções também. Tem géis, gomas, tem, né? Tem de tudo. Tem lubrificante vaginal, tem supositório, tem bastante coisa, transdérmico. Cara, eu acho interessante esse ponto que tu trouxe da questão da dosagem, porque muitas vezes eu já vi pessoas falarem que fumaram, eu tô falando fumaram maconha mesmo, né? Cannabis, fumaram maconha. E cannabis também, porque é a mesma coisa, né? Então, mas elas fumaram sem ser um intuito medicinal. E muita gente que assim viajou para algum lugar que vendia, nunca tinha tido contato. E aí, pô, eu tô nesse lugar, eu vou usar. E daí teve uma experiência negativa. E aí eu assisti recentemente
no Netflix, acho que aquele Explicando, não sei se vocês já viram, tinha um episódio sobre cannabis e deles faziam uma análise histórica de que lá atrás, na época da proibição, lá que Nicholson proibiu e tudo mais, naquela época as plantas de cannabis elas tinham uma concentração de THC menor com uma proporção de CBD maior. Então as pessoas conseguiam realmente fumar e não ficar, tipo, Muito, lesadas, assim, que era um negócio que, tipo, acalmava, relaxava. E antes disso se falava em uso medicinal por muito tempo. Daí teve a proibição e depois, quando começou a se comercializar mais e começou esse mercado forte, essa indústria forte de uso recreativo, começaram a fazer seleções de planta. Só que como o THC é o que tem efeito psicoativo, eles começaram a selecionar e cruzar as plantas que mais tinham THC. Então, hoje, você tem algumas plantas que têm uma quantidade extrema de THC e muito pouco CBD. Então, se a pessoa fumar aquilo sem nunca ter tido contato, ela vai ficar alucinada e vai ter, tipo, realmente... vai ter um ataque de pânico. Sim. Mas eles trazem isso no documentário, que se fumasse aquela maconha de lá de trás, não teria esse efeito, que seria algo muito mais equilibrado nas proporções. As pessoas falam, mas desde 2000 a.C., os chineses usavam cannabis. Sim, mas não era a mesma que a gente usa hoje, tá? É seguro, continua sendo seguro, é usado há milhares de anos, mas é o que você falou, antes a gente tinha plantas com 4% de THC, hoje é com 15%, com 20%. Então 30, muito mais. Cara, eu vi, tem as plantas que eles vendem em Califórnia, nesses lugares todos que tem os recreativos. 30, 32, cara, uns percentuais absurdos. Bem alto. E lá atrás era 4%. E daí tu tá nos falando assim, os produtos que tem THC, um que já é considerado alto THC, é 1 para 1. E aí, cara, esses produtos, às vezes o que o cara fuma, a proporção de THC é, tipo, extremamente mais alta. Então, até teve uma discussão na minha faculdade lá em 2018, 2019, estavam falando sobre legalização. E eu lembro que um professor falou, isso aí é coisa de vagabundo que quer fumar maconha e ficar chapado. Mas, cara, então é completamente diferente o cara fumar um baseado em Amsterdã e fazer um tratamento clínico com o uso de canabinoides, né? Mas a gente pode usar alto THC maior do que CBD, inclusive, tá? Tem produtos com até de THC sozinho, tá? Que a gente às vezes usa até para complementar o tratamento. Então eu entrei com alto CBD às vezes, reduzi inflamação, tudo mais, mas não foi suficiente, por exemplo, para tirar a dor. Preciso de um efeito analgésico maior. Aí eu vou introduzindo o THC por fora e aí a gente vai fazendo um blend. Tem essas proporções, né, balanceadas também, mas é isso, mudou muito do que era o cenário de antes para o que é de hoje, com o uso da cannabis. E eu nem gosto muito desse termo recreativo, eu acho que é um uso adulto, né, porque assim, eu conheço pessoas que não fazem tratamento, mas elas usam de forma terapêutica. Ele só fuma, ele compra na esquina, mas ele usa porque senão ele não dorme bem. Ele às vezes não teve acesso ao tratamento. Claro, tem aquele paciente que fala, não, eu não quero acesso ao tratamento, eu quero seguir aqui e tudo bem, é a autonomia dele, ele que sabe. Mas tem muito paciente que já usa de forma terapêutica e acha que é uso recreativo. Então eu chamo de uso adulto, é o termo que a gente usa mais hoje em dia, que é quando é uma via não regulamentada, via fumada e tudo mais, né? Mas aí todas as vias são válidas. Só que o que acontece com a via inalatória, por exemplo, ela dá um efeito muito rápido e você não tem tanto controle da absorção. Então para você errar a mão é muito mais fácil. Se você está ali fumando, aquela tia que foi para Amsterdã e falou, não... Pô, tô aqui, né? Faz 30 anos que eu quero vim com a minha família. Meu sobrinho, meu filho estão querendo ir no coffee shop e eles me insistiram, eu quero experimentar. Né? E aí, assim, se ela fuma um pouquinho mais do que seria a dose dela, já passa do ponto. E aí o que acontece? O THC, em doses baixas, ele é bem ansiolítico. Tá? Então ele dá relaxamento, ele induz sono. É de fato para a pessoa dar aquele down, ele reduz o glutamato, né? Mas em doses altas, ele passa a agir reduzindo GABA. E aí a gente tem um aumento de excitação neuronal, né? E aí você pode ter uma crise de pânico. Como que a mesma substância, numa dose dá um efeito terapêutico e na outra piora. E cada um tem uma dose individual. E aí na via fumada você perde muito do parâmetro.
por causa das diferenças entre as plantas. Então, às vezes, a pessoa até já usou, mas ela usou o prensadinho da esquina que tem 5% de THC. Aí ele não sabe que tem, porque ninguém testa o prensadinho, né? E aí ele vai lá e vai para Amsterdã e encontra um lugar que vende e acaba usando mais e passando mal. E tem ainda a tia mesmo, que ela não quer fumar. Ela quer experimentar de outra forma, porque não quero fumar, tal. Tem toda aquela questão. Só que fumar, apesar de dar um pico alto de canabinoides, ele dura pouco tempo. Então, 2 horinhas, acabou. 2, 3 horas, pode até passar mal se ela errar a dose, mas passa. E aí ela vai pro Space Cookie e vai, né? E quando ela entra nisso, aí a conversa piora, na verdade. Porque, assim, apesar de no comestível você saber quanto você está consumindo, ela não tem noção se aquilo é muito ou pouco, né? E os padrões de cada país mudam muito. Então, às vezes, o que o cara fala, não, esse aqui é intermediário, o efeito. Para alguém que nunca usou, não é intermediário, entendeu? Já é um efeito que vai dar bastante coisa. E depois vai durar 6 a 10 horas o efeito. Então, ela entra, às vezes, no avião e, de fato, passando mal, assim. E aí, isso acontece com bastante frequência. Para paciente que vai viajar e, sem orientação, sai fazendo as coisas aí. Já foi para Amsterdã, Vitor? Não. Não? Já comeu Space Cookie? Não. Não? Tá. Cara, eu não fui para Você Amsterdã quer também. contar alguma coisa? Lógico que ele quer. Cara, eu não fui para Amsterdã também, mas quando eu fiz Ciências Sem Fronteiras, eu fiquei 1 ano fora, fiquei 1 ano no Canadá. E aí era ali em Burnaby e Vancouver eu fiquei. E foi bem no ano em que autorizaram em British Columbia o uso recreativo, né? De você poder entrar no coffee shop e comprar. E, cara, era muito doido. Tu entrava nesses coffee shops, os caras tinham, tipo, fileiras de variedade de cannabis. Cardápio. Tinha um cara que talvez você já deva ter ouvido falar, o Mark Emery. Ele tinha um coffee shop lá dele. E o Mark Emery foi um ativista da cannabis no Canadá, que ele foi preso 20 e poucas vezes no processo. Só que ele era um ativista assim mesmo, raizão. E assim, é completamente... naquele momento, principalmente, que não se falava tanto disso, cara, pra mim foi um choque muito grande, assim, eu entrar numa loja, assim, eu ver, tipo, vários potes de cannabis diferentes, como se fosse, assim, sei lá... um sorvete, assim, sabe? Eu quero esse sabor, aquele Mas outro. é isso, né? É bem diferente. E vendo todas as questões que a gente tá falando, levantando uma polêmica aqui agora, tá? Por ser algo novo e muito discutível, né? Que tem algumas pessoas que têm preconceito ou não. A forma como o mercado talvez apresente hoje, tá? Os canabinoides. Eles prometem muita coisa e talvez eles não sabem passar a maneira adequada, acredito eu. Porque eles... Por exemplo, eles falam que vai te ajudar na ansiedade, vai te ajudar no sono, enfim, só que eles não explicam que isso depende da dose, que depende da concentração, que depende do composto do canabinoide em si. Então, eu acho que essa forma de vender talvez cause medo, gere um pouco de polêmica, porque salva tudo? Resolve todos os problemas? A falácia da panaceia. É isso. E isso de fato um terreno é uma linha bem tênue entre você estar divulgando uma curiosidade, uma novidade, ou algo que, tá tendo estudo com isso, não quer dizer que comprovou, quer dizer que tá tendo estudo só, e você chegar lá e pegar um estudo, por exemplo, de cannabis e acne, e falar, cannabis ajuda na acne. São coisas totalmente diferentes, e tem muito profissional que faz isso, não só empresas, e muitas empresas que fazem isso. A empresa, no geral, ela quer vender, né? Dificilmente ela quer... É o foco, né? Todo mundo, na verdade, que tem um trabalho no Instagram, por exemplo, vai querer vender. Só que às vezes vende de uma forma sem explicar muita coisa antes do cara para chegar na consulta. Se o paciente pega um médico que explica, já fica mais tranquilo. Mas às vezes o paciente não chega justamente por isso. Porque, serve para tudo. Vai ser o novo ômega 3, a nova coenzima Q10. E por aí vai, que servem para algumas coisas, mas não servem para tudo o que falaram, né? O próximo ginkgo biloba, né? E na verdade não é. A gente tem mecanismos bioquímicos e tudo mais. Por exemplo, da acne a gente sabe que o CBD pode reduzir a produção de sebo na pele. O THC pode aumentar. Porém, se isso clinicamente vai se demonstrar com uma redução e melhora clínica a longo prazo, evitar uma pessoa de entrar num Roacutan, a gente não sabe ainda. Só que do jeito como é posto de uma maneira muito superficial, você abre margem para essa interpretação. E às vezes a intenção é abrir margem.
né, para essa interpretação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à transmissão de informação. Então fica muito pior. Para mim seria muito melhor eu chegar aqui, olhar para a câmera ali, planejar um corte e falar, ó, 10 miligramas de CBD vai acabar com a sua dor. Mas não existe isso. E aí você fica com um conteúdo meio xoxo, tipo, tem potencial de ajudar nisso, pode, mas é o correto. E paciência, né? Não, eu acho excelente essa tua abordagem e essa tua pergunta também, porque assim, nesse espaço dá muito bem para falar assim, então passa um creme aqui de CBD ultra caro e esse creme é a solução para acne e é muito fácil de vender isso. Só que aí realmente tu tá pegando uma parte da história, botando luz nela e tu tá sendo 100%, não tá analisando de fato. Eu acho que a maior parte dos médicos não faz nem por mal, faz por falta de capacidade de realmente de ter um conhecimento, de ter uma crítica, um estudo e de entender que tem diferença, essa diferença que tu falou. Pô, será que vai trazer uma diferença clínica ou não? Só que já que a gente entrou nesse mérito, eu acho que é muito importante trazer e queria que tu falasse sobre as coisas que sim, a gente sabe que tem um bom benefício clínico e as coisas que se está estudando e se tem potencial, mas para esclarecer para a galera, para a gente saber, tá, isso daqui é the real deal, né? O negócio quente mesmo. Tá, então hoje o que a gente tem mais evidência científica do uso dos canabinoides é epilepsia grave e refratária, então síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, que não é uma grande parcela da população, mas são as condições, por exemplo, que no momento o SUS em São Paulo está liberando pela farmácia de alto custo. Então tem que começar daí, que é o que já é mais estudado de longa data. Nisso não se discute. Esclerose múltipla com espasticidade, também tem bastante evidência científica, também não é uma grande parcela, mas as duas condições muito debilitantes, né? Então e às vezes com poucas opções terapêuticas, né? A epilepsia grave, às vezes não controla com 3, 4 anticonvulsivantes, né? Esclerose múltipla, quantos protocolos e medicamentos indicados você vai ter? Você vai usar um antiespasmódico, alguma coisa assim, e vai usar as medicações indicadas, que às vezes tem resultado, às vezes não, né? Com a cannabis também é assim, né? Não resolve todos os casos. Mas tem bastante evidência, então, epilepsia grave e refratária, a gente tem a esclerose múltipla com espasticidade, a gente tem dor crônica em adultos, com um nível de evidência já bem legal, já se considera nível alto, por exemplo, na União Europeia, a FDA não, mas a União Europeia considera, já aprova o uso para a gente conseguir utilizar nesses casos. Aí começa a pegar uma parcela bem maior da população, né? Quando você entra em dor crônica, que você pode expandir para artrite, que você pode expandir para os vários tipos de artrite, por exemplo, para fibromialgia, dores neuropáticas, desde nevralgia do trigêmeo até pós-herpética. Pô, considerando isso que tu falou, que tem muito receptor a nível central, para essas questões como fibromialgia, como outras questões, parece essa relação, faz bastante sentido. Cara, o uso dos canabinoides na fibromialgia é algo que eu nunca tinha visto algo igual, assim, na prática. Porque o que acontecia no posto, trabalhei ali, fiz a residência 2 anos no posto de saúde, né? Fiquei mais 1 ano depois assumindo uma equipe. A gente via a paciente com fibromialgia como aquela paciente, não que você não quisesse cuidar, mas, de novo, né? Eu sei que vai voltar e não vai ter melhorado. E ainda tinha poucas opções, né, pra gente usar. Então, no SUS ainda mais limitado. Que às vezes aquela pessoa não tinha dinheiro para uma pregabalina, para uma duloxetina. Então, nem o tratamento, mesmo que não funcionasse para todos, né, que não é uma alta taxa de resposta, mas nem esse ela conseguia tentar, né? Só que dava mesmo as que conseguiam usar, dava meio um desespero, porque toda semana ela estava lá com a queixa de que não tinha melhorado. E ela não tinha melhorado, não era culpa dela, ela tinha que voltar mesmo, né? E com a cannabis é algo que eu falo, paciente de fibromialgia. Agora vai ser legal porque é uma pessoa que está passando muito aperto, rodando em vários médicos, não está tendo resposta. E com a cannabis a gente tem uma resposta bem legal. Para dor neuropática e fibra a gente tem uma resposta um pouco maior do que para dores localizadas, né? Bursites, tendinites, artrites. A gente tem benefício, mas aí já é um pouco menor pelo que os estudos trazem, né? E o que eu vejo na prática também. E aí, além dessas 3, então epilepsia, esclerose múltipla, dor crônica, a gente tem náusea e vômito em paciente quimioterápico, né? Que está em uso de quimioterápico.
E aí a gente já usa bastante também. E aí abre um leque para paliativos também, né? Que puxa ali um pouco do lado oncológico. Então essas 4 seriam as condições que mais têm evidência. Então já não é tão limitado da gente utilizar. Você pega dor crônica, paciente oncológico, é um volume considerável de pessoas ali, né? E aí a gente tem as outras condições que estão sendo cada dia mais estudadas. Então a gente tem, por exemplo, a ansiedade, que é a maior proporção de uso de canabinoides hoje no Brasil, é a ansiedade, que é legal até da gente fazer um paralelo de como a comunicação muda o cenário. Por exemplo, em Israel, que é o maior pesquisador sobre canabinoides, 60% dos pacientes com prescrição são pacientes oncológicos. E aqui, o paciente oncológico vai lá embaixo, né? Pode ser porque tem muita gente ansiosa? Tem, mas em Israel também deve ter. Mas é muito da comunicação, do interesse das pessoas e dos profissionais, de fato, direcionarem para o que tem mais evidência, né? Eu trato muita ansiedade, normalmente é aquela ansiedade que não respondeu aos tratamentos convencionais, então chega bastante. E aí a gente tem alguma indicação ali, a gente tem 500 estudos relacionados e 150 em média ali, de fato feitos para avaliar a ação dos canabinoides na ansiedade. Então a gente usa já de uma maneira até mais interessante. Dá para usar em alguns quadros depressivos também, com um benefício um pouco mais modesto, mas a União Europeia já aprova o uso para isso. Dá para usar em caquexia ou anorexia, dá para utilizar, que já tem um nível de evidência legal, dá para usar em doenças neurológicas, então autismo, Parkinson, Alzheimer. Mas olha que legal, quando você pensa em cannabis, essas são as primeiras doenças que chegam na cabeça de vocês, ou algumas das primeiras. Mas em nível de evidência elas não são as melhores, mas elas têm muito relato anedótico, porque a mãe de um paciente TEA, se ele melhora, ela vai para a rede social e fala. O filho do pai com Alzheimer vai lá e divulga, né? Então tem pouca evidência, mas muito relato de paciente. Tem um vídeo que viralizou na internet, que é de um vozinho que ele tá tremendo ali por causa do Parkinson e dão pra ele, não sei se é pra fumar, se é engoto, nem lembro, mas ele fica bem depois. Esse vídeo é bem clássico, assim, ele é bem antigo já, que o paciente com Parkinson melhora, e ele melhora muito rápido ali, né? Não dá para entender exatamente o que ele usou, mas acho que foi uma composição de absorção rápida sublingual mesmo, não é de fumar não. E aí em alguns minutos ele melhora, né? Então aí a gente vê essas coisas aparecendo. Epilepsia vem também, mas aí já é um público mais limitado mesmo. Então por isso que a gente escuta muito falar. E é a comunicação que direciona. Hoje, se a gente for pegar as 4 condições principais, tirando dor, que tem um uso já bem considerável, você vai ver Alzheimer, Parkinson passando, epilepsia passando, náusea e vômito por químio, porque são condições que as pessoas estão adquirindo a informação e indo atrás por conta. E muitas vezes são condições que a gente tem poucas opções terapêuticas, né? Vamos pensar no Alzheimer. A gente tem ali donepezila, memantina e galantamina como principais ali medicações. Mas você vê tanto a melhora em sintoma do paciente? Não, você vê neuroproteção, isso é importante, tem que ser mantido. De maneira alguma é para substituir, né? Você tem ali a levodopa no Parkinson, mas você pode usar a vida inteira? Não é a indicação. Então você tem um monte, e nem todo paciente melhora. Então tem um monte de condições que você usa nessa compassividade, né? O autismo. Quais são as medicações que a gente tem por autismo aprovadas hoje? Aripiprazol, melatonina e a gente tem a risperidona. Basicamente são medicações para reduzir a agitação. Tá, mas e a socialização? Que é um dos benefícios que a gente tem estudo clínico já com cannabis, mas precisaria ter mais. E a socialização e a atenção dessa criança? Ninguém está olhando para isso. Está olhando para controlar auto e heteroagressividade para a criança dormir, para os pais descansarem à noite. Mas a gente não tem medicação específica para a TEA, né? E aí a gente acaba utilizando, muitas vezes também porque não tem outras opções viáveis ali para o paciente. Mas é uma opção bem interessante mesmo nessas condições com algumas limitações científicas ainda. Eu quero tornar um negócio picante aqui, interessante. Cara, então fala aí... eu sei que tu tem uma questão de TDAH e que você usa os produtos para se tratar, eu quero esse teu relato, e eu quero saber também, na tua prática, o que os pacientes mais têm, o que mais vem no teu consultório, e um adendo, um contexto, tipo, nosso público aqui, a galera que tá ouvindo, muitos curtem medicina esportiva, qualidade de vida, uma promoção à saúde, e eu sei que tem também muito desse perfil, e eu entendo que não é o perfil de maior evidência científica,
Só que eu quero também agora a opinião de especialista e saber da tua prática, assim. Conta um pouquinho desse outro lado. Tá, ele já avisou que eu sou TDAH, pra quem não tinha percebido ainda, tá? Mas já acho que é bem fácil de perceber. Foi mal aí compartilhar. Eu não tô quebrando nenhum sigilo, né? Porque eu não sou o teu médico. Eu não posso falar muita coisa. Já você aí o Brunão é meu doutor aqui pra você saber. Agora eu não posso mais falar nada dele. Agora não pode mais me queimar. E galera, se vocês estão curtindo até então, compartilha esse episódio que eu tenho certeza que tem gente que pode se beneficiar dos canabinoides. E as pessoas não sabem. Então compartilha com algum amigo, para agora, compartilha e fala, cara, escuta isso aqui que tá animal. Vai lá, aí. Brunão. Vamos lá, minha experiência como paciente, né? Eu sou TDAH, diagnosticado depois de formado já era médico, tinha feito especialização, tudo, fui diagnosticado, né? Mas sempre fui meio tortinho, assim, viu? Em algumas coisas. Então já havia uma desconfiança, só que eu sou de uma cidade muito pequena. Então lá nem se falava de TDAH na época da minha infância, né? E aí eu fui diagnosticado, aí eu tentei o tratamento convencional. Só que o meu TDAH, o predomínio dele é na hiperatividade, não é no componente da atenção. E o tratamento convencional ele é muito mais direcionado para a parte atencional, né? Então a gente tem ali o Venvance, a Ritalina, o Concerta, que a gente pode utilizar. Eu cheguei a usar a Ritalina e o Venvance, e para mim melhorava a questão de produtividade, mas essa não era a minha queixa. A minha queixa era que eu ficava agitado demais, não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar 1 hora na consulta, 1 hora com vocês aqui. Não rolava. Eu ficava desesperado para ir embora, basicamente. E aí essas medicações não me ajudavam nisso. Elas me ajudavam na produtividade, só que daí dava insônia, aí me deixava acelerado, piorava a ansiedade, por aí vai. Então eu não me adaptei com os convencionais. Eu fui para a segunda linha de tratamento, que hoje seria o Atenta, né, que é a atomoxetina. Mas na época não tinha, então fui para a bupropiona. Gindopamina, tem ali uma certa indicação. E aí a bup é a mesma coisa, né? Ela não gera um relaxamento legal, né? Apesar dela regular a dopamina e tudo mais, não encaixou para mim. Também piorava sono, é um colateral da medicação, menos que o Venvance, mas atrapalhava. E aí eu falei, agora ou eu vou... Tava em burnout, na época que eu cheguei nesse ponto de testar tudo e não resolver. Falei, agora eu entro em algum outro antidepressivo e mais alguma medicação para dormir, que eu tava com uma insônia muito, muito braba mesmo. E aí eu sabia, eu sou TDAH. TDAH adora uma dependência de qualquer coisa, né? Pode ser de esporte, pode ser de qualquer coisa, mas ele caça alguns mecanismos para ir onde tem dopamina e onde ele se sente melhor. Então eu sabia que aquilo não ia se resolver em 1 mês, então provavelmente eu ia me tornar dependente, pelo menos por um tempo, de Zolpidem, de Rivotril, de Frontal e por aí vai. Então eu decidi que eu não queria isso para minha vida, só que eu sabia que uma melatonina não ia resolver, né? Que um Passiflora não ia resolver, né? Então eu falei, vamos agora tentar usar em mim os canabinoides, porque eu já trabalhava, só que estava naquela fase lá, 2019, 2010, 2020, em que eu ainda não trabalhava tanto com a medicação. E aí eu decidi testar e mudou minha vida, assim. A parte do sono melhorou demais, é para mim um dos maiores benefícios. E a parte da agitação. Eu continuo hiperativo, mas muito menos do que eu era antes, né? Eu consigo ficar 1 hora, consigo sentar num barzinho com os meus amigos e não querer ir embora em meia hora, porque antes era o que acontecia. Eu ficava na sala de aula, eu pedia para ir no banheiro 10 vezes na aula para dar uma volta na escola, não para ir no banheiro, não estava com vontade, né? Então sempre foi assim. Isso melhorou muito também, né? Eu não considero que controlou 100% dos sintomas, acho que isso nem é possível, porque é um funcionamento cerebral diferente, mas eu entendo que hoje eu estou controlado uns 70%. Os outros 30% eu teria que entrar com outra medicação e aí eu não estou afim, eu assumo os 70% e falo, não, é aqui que é meu lugar e está tudo certo. E aí eu uso uma composição que tem tanto canabidiol, numa boa proporção, quanto THC, porque daí o canabidiol regula a questão de ansiedade, manutenção de sono, disposição, e o THC, para mim, ele gera um relaxamento muito bom. Então, para dormir, para analgesia também, quando eu estava treinando um pouco mais pesado, etc., eu via muito benefício assim, no uso do THC e aí acabou ficando. O THC ele induz tolerância, né? E apesar do baixo potencial de dependência, ele tem algum potencial de dependência, tá? Bem menos que um benzo, que um opioide, mas tem, né? Um potencial de dependência do THC é parecido com o da cafeína, só que isso na via fumada, tá? Então, na via sublingual e oral, a gente fica um pouco mais tranquilo.
Então eu uso, só que eu faço algumas pausas. Porque senão a tendência é que eu vá aumentando dose. Então eu faço pausas ali de 5 a 10 dias a cada 2 meses, mais ou menos, que eu fico com uma dose menor, não é nem uma pausa completa. Mas eu paro de usar um pouco na insônia, eu fico um pouco mais tranquilo na dosagem, aí dá uma descompensadinha no TDAH, mas pelo menos eu não tenho que ficar subindo dose sem parar. E existe uma sensibilidade também, né? Cada pessoa se adapta diferente. Vamos colocar a mesma dose para mim, gera uma resposta diferente de você, né? Então, por isso mesmo que a gente não pode pegar a prescrição de alguém e colocar pra gente pra tomar. Até porque são mais de 500 marcas, cada marca com 8 a 10 produtos. Então, façam as contas aí que tem 5 mil produtos de importação, além das associações, né, que são semelhantes a ONGs, e além dos de farmácia, que tem mais uns 20. Então, assim, os produtos são totalmente diferentes, né? E mesmo que seja o mesmo produto, é o mesmo produto, a sua dose vai ser diferente. E não é calculada por peso. A gente tem algumas faixas de peso, só que elas são bem amplas, mas não é calculado por peso. Eu tenho criança que usa dose maior de CBD do que obeso, né? Então, também tem esse critério. Então, por isso, é uma medicação que você tem que acompanhar de perto. Então, o paciente vai usando e você acompanhando ao longo do tempo. E isso é algo muito legal, porque casou muito bem com a medicina de família. Que eu achei que a medicina de família ela não ia entrar quando eu entrasse no consultório particular. Ela ia ficar de lado e ia ficar cannabis. E não é minha ideia. Minha ideia é cuidar de gente. Cannabis é uma das ferramentas que eu uso para isso, né? Muitas vezes eles me procuram por isso, beleza. Mas aí às vezes não tem indicação. Tem paciente que vem e sai com estalopram e tá tudo certo, com pregabalina e por aí vai. Uma das primeiras perguntas que eu fiz pro Brunão foi assim, só deve chegar nóia no teu consultório, né? E ele falou, não, pô, pior que não. Até no início chegava algum que outro, porque eles queriam a cannabis, queriam que eu passasse, só que o cara não tinha nenhuma indicação clínica, né? Então, que louco, assim, meu próprio preconceito. Eu achei, pô, se o cara passa com o médico de cannabis, e aí tu me falou, não, cara, eu trato muito insônia, não sei o que foi quando eu comecei a acompanhar contigo pelo mesmo motivo, assim. E só complementando, existe um perfil de paciente que ele já usava com uso adulto e ele quer parar de usar e aí ele quer transformar em gotas? Muito. Às vezes ele quer transformar em gotas, às vezes ele quer regulamentar o uso, né? Porque a gente tem, por exemplo, alguns pacientes que buscam também cultivar, né? Só que aí com autorização judicial isso é possível. Para tratamento é um pouco mais difícil de você saber, porque você tem que ficar testando o óleo do cara para ver se está na proporção que de fato é para estar, porque o cara tem que saber fazer, né? E a gente não é treinado para isso. Aí já foge também do nosso escopo, né? Ele tem que falar, o óleo tem tantos por cento de CBD, tantos de THC para a gente trabalhar. Só que isso tem que ter teste, né? Então fica um pouco mais complexo. Mas tem paciente que vem ou para reduzir o consumo ou para cessar o consumo fumado. Porque assim, a maioria que tem benefício com o uso, ele está buscando uma forma dele ter acesso de uma maneira facilitada, né? E aí quando o cara tem uma ansiedade e trata com o uso fumado dele, que ele comprou na esquina, por exemplo, a hora que ele vai embarcar num avião, ele não consegue levar. Se ele for viajar para o Nordeste, ele tem que ir lá e tentar achar alguma coisa para comprar lá, né? Então, ele depende de uma via que ele não tem regularidade no uso. Às vezes ele vai ligar pro cara que fornece para ele, o cara vai ter sumido. Pô, e nem controle tem, né? Tipo, não tem controle de X%. Não tem. Então, assim, a chance de você ter um resultado com melhor risco-benefício é muito menor. Mas tem paciente que busca, assim. O paciente que ele gosta do uso fumado, ele quer gostar do uso fumado para usar quando ele quer só. Não que ele precise daquilo para ficar bem. Então tem paciente que vem e não quer parar. Mas ele fala, eu quero usar só nos momentos de lazer, quando eu tiver afim de sentar e fumar, né? Claro que a gente sempre orienta os riscos de fumar pela combustão que a gente tem, né? Então, mesmo não tendo tabaco, por exemplo, você tem ali fumaça muito quente, você tem algumas toxinas geradas pelo processo de combustão, então você tem perda de capacidade pulmonar a longo prazo, você pode ter bronquite crônica, você tem alguns malefícios, né? Então o uso, apesar dos canabinoides serem seguros, a forma de uso pode sim
trazer alguns problemas e eles são seguros para determinadas populações que não têm contraindicações nas quantidades controladas. Quando você vai para algo não regulamentado, que você não sabe o que tem, você não tem acompanhamento médico, você usa pela via fumada, você está fazendo um combo ali que pode ser prejudicial, né? Não quer dizer que você não possa ter algum benefício, mas você vai ter vários prejuízos adjacentes ali que não precisaria ter, né? E aí você substitui com o óleo. E aí no meu consultório, essas pessoas chegam, só que elas chegavam muito mais, porque isso foi filtrando pelo ticket da consulta e pela comunicação. Quando eu levava muito esse assunto para a rede social, vinha muito disso. Quando eu cobrava mais barato a consulta, 250, 350, que foi lá atrás, eles vinham também porque era um acesso mais fácil. Quando você começa a subir o ticket, você começa a acabar filtrando os pacientes que estão buscando ali só de fato a terapêutica como saúde. Claro, tem uma galera aí que ficou pelo caminho que buscava saúde, mas que não tem condição de pagar minha consulta hoje? Tem. Aí a gente tem um profissional na nossa clínica, inclusive, para indicar para ele que tem um ticket mais baixo. E, além disso, ele encontra outros profissionais para fazer. A gente até indica. E tem paciente que a gente manda até para passar na associação, fazer fazer uma análise ali com assistente social e consegue até de graça a medicação. Tem paciente que eu atendo social, mas aí é o paciente que, imagina, ele teve que ir atrás de tudo isso para chegar até mim. É um cara que vale a pena você dar o atendimento social, entendeu? Sim. Porque ele vai fazer o que ele está buscando mesmo. Porque eu cansei de fazer atendimento social e depois o paciente ou não conseguir comprar, ou às vezes a ONG pediu um documento, certidão de nascimento, e o cara não vai atrás, porque ele não pagou nada, ele está confortável, aí ele não valoriza também. A pessoa que foi atrás, ela não vai perder a chance daí, aí faz muito sentido você atender social. Nossa, cara, e rumando para a questão de esporte, qualidade de vida e tal, tu me falou um negócio muito interessante, que é a questão que muita gente não sabe isso, mas aquela runner's high, que o cara corre e sente uma brisa depois de um tempo de exercício, e daí todo mundo sempre falou que isso daí é por causa da endorfina, né, que estaria ali. E tu me contou que tem estudos mostrando que é um pouquinho diferente disso. Conta aí essa história aí. Essa história do runner's high já existe de longa data, né, mas sempre achamos que era, eu nem achava nada, né? Que eu nem sabia que existia, eu fui pesquisar depois. Mas vocês provavelmente aprenderam que era por endorfina principalmente. Mas alguns estudos mostram que o que mais se eleva na prática de exercício de média a longa duração, né? Que seria ali acima de 30 a 40 minutos, a partir daquele momento, você tem como principal substância que se eleva ali a anandamida. E a anandamida, ela de fato tem um efeito parecido com o do THC, por ser uma molécula muito parecida. Então ela consegue gerar efeitos semelhantes e ela consegue adentrar melhor ali no sistema nervoso central do que atravessar melhor a barreira hematoencefálica, né, do que as endorfinas no caso. Então já tem estudos da Johns Hopkins, etc., que falam que o runner's high é muito mais pela anandamida do que pelos opioides endógenos. Mas, na verdade, vai ser provavelmente um mix dos dois, porque os opioides endógenos também dão analgesia, também mudam um pouco a percepção da realidade, dependendo da quantidade, mas seria mais pela anandamida do que pelas endorfinas. Cara, aí. E quem já treinou sabe como é que é boa aquela sensação que tu tem. Ontem eu corri 15 km, cara, depois eu fui na igreja, na volta de casa eu sentei na igreja, assim, eu tava numa conexão divina, cara, que era do exercício, aquela coisa assim. É um estado meditativo, né? Total, quase. Um estado tipo de muita paz, um bem-estar, uma leveza. Depois começou a me dar tudo, né? Mas, cara, então, tem algum benefício de uso de fitocannabinoides para a prática de atividade física? Primeiro no sentido de bem-estar, correlacionando com isso, e depois quero saber no sentido de performance. Tá, então vamos lá. Do ponto de vista de tratamento, a gente tem muitas vezes no atleta, mesmo que é um atleta amador, a gente tem algumas coisas a serem melhoradas, muitas vezes, né? Uma redução de ansiedade pré-prova, você pode ter uma dor localizada, dependendo do esporte que ele fizer, né? Então, normalmente no atleta, quando ele chega, ele não vem buscando a performance, ele vem buscando uma melhora de rendimento através dessas outras variáveis, da melhora do sono, da redução de ansiedade, da redução de inflamação, melhorando a recuperação muscular e tudo mais, né? Também tem um atleta que busca
não por performance, mas busca porque ele precisa de determinado ajuste ali, por exemplo, na alimentação. Então, se pegar um fisiculturista e colocar um THC um pouco maior, ele vai conseguir comer mais fácil aquelas 5.000 calorias, 6.000, 4.000 que ele tem que comer, né? E às vezes sem esse estímulo ele não conseguiria, né? E aí ficam usando outras coisas para estimular o apetite que aí são muito mais prejudiciais se a gente for pensar, né? Então a gente tem esse lado do ajuste alimentar também, né? A gente tem também estudos com canabidiol aumentando sensibilidade à insulina, por exemplo. Então você aumenta ali a absorção dos nutrientes e fica ali mais suscetível a ter um aporte energético mais rápido, por exemplo. Então dá para utilizar de várias formas e tem indicação clínica, geralmente. Para performance, para melhorar desempenho, apesar da gente perceber que com essas variáveis você melhora desempenho por tabela, né? Mas você não tem um efeito direto igual de um pré-treino, de um Venvance, que as pessoas usam ali para outras, por exemplo, executivos usam muito Venvance. Não, mas tanto Venvance é doping, cara, no esporte. Venvance é doping. E eu acho interessante a gente entrar nesse ponto, porque no alto rendimento é legal a gente comentar que é doping também, né? O THC é doping, só que tem algumas questões relacionadas da parte fumada, que se esse atleta for pego com THC, existe uma suspensão se ele for pego no doping, mas que se ele provar que ele fazia uso anteriormente e se ele seguir com algumas instituições que são regulamentadas pela WADA, que é a Organização Mundial de Doping, ele reduz essa pena bastante. Então, mas ele ainda tem a pena, né? Ele ainda tem a pena, porém ela reduz a cerca, se eu não me engano, até 6 meses, por exemplo, uma pena que seria 1, 2 anos. Só que eu acho que isso daí é muito... Minha impressão é que isso é muito mais para controlar a questão do fumo, por ter essa visão de enquanto droga, Sim. Porque já os produtos com CBD são autorizados, né? Então tem muitos atletas que usam. Mas aí não pode ter nada de THC, né? Menos 0,03 ou não, é não nada? Não pode ter nada. Nada. E no doping tem um ponto que é assim... Tem um cara no seu cucuruco aqui querendo a sua medalha, né? Então, assim, se tiver qualquer brecha, mesmo que a WADA decida dar, aí o cara vai entrar com recurso. O cara que estava atrás vai entrar com recurso. É um negócio... É uma encheção de saco que o cara não quer ter, né? Imagina você ganhar uma medalha mundial ou olímpica, alguma coisa assim. E aí você correu o risco de perder por conta disso. Só que é bem interessante, porque, assim, uma das justificativas que eles usam não é de que seria um aumento de performance mesmo. Porque senão eles estariam sendo contraditórios, né? Tipo, aumenta a performance, então, mas eu sou contra a cannabis. Não, se aumenta a performance, você deveria ser a favor, então, né? Mas eles são contra por conta de espírito ou atitude antidesportiva, né? Que é engraçado que não tem com outras substâncias, né? Que são prejudiciais tanto quanto, né? Ou bem mais, na verdade. Sim. O álcool, por exemplo, você não tem essa análise. Não, né? é que tem, a gente sabe que tem muito ainda, isso vai evoluir, né? Vai ter mudança, já tá tendo. O UFC já liberou, a NBA também. O que os atletas não podem é entrar sob efeito. Então, ele não pode entrar, obviamente, high na quadra, né? Mas ele pode utilizar, e os atletas da NBA abertamente já falavam disso, né? Então, você vê muitas fotos de Jimmy Butler... não lembro se o Michael Jordan. Michael Jackson não. Devia, cara, mas o Michael Jordan é mais charuto, né, e tal. Mas a gente tem um número de atletas muito grande. E a gente tem na NFL, por exemplo, questão de concussão, etc. Você pode utilizar com benefício neuroprotetor. Cara, eu tenho alguns pacientes, eu atendo bastante corredor de rua e alguns triatletas. E desse povo, alguns já fizeram uso para a prática esportiva. Eu tenho um paciente meu que ele usa para a prática esportiva, para os treinos longos, e ele gosta de uma composição que tem um para um de THC para CBD, e ele gosta de usar nos treinos longos, porque ele diz que ele consegue entrar mais num estado de flow ali no exercício e não sente tanta dor. Se tem sentido... Tem. Eu não sei. Tem? Tem. Esse uso ele é bem comum, inclusive atletas de competições bem mais longas, Ironman, etc., levam muitas vezes com eles, né, a questão dos produtos ali durante a corrida. Já está sendo desenvolvido, né, em sachêzinho, já tipo Carb Up. Então, porque tem gente que usa intratreino, né? Só que assim, aí a gente já começa a entrar no campo da alquimia. Tá? Porque assim, em nenhum lugar está escrito que se ele usar intratreino após 50 minutos, então a gente não tem esses dados exatos,
mas a percepção... E na minha concepção, a percepção do tempo alterada até ajuda muito, porque o THC em doses altas, ele dá até essa percepção diferente do tempo, né? Você perde muito a noção se você está ali a 1h30 ou a 3 horas, 2 horas, você perde esse parâmetro. Isso é bom num treino longo, porque esse mindset de ficar, pô, quantas horas que eu tô aqui já, deve pegar bastante. Não sou atleta dessas modalidades, mas imagino que pegue muito. Então, você conseguir sentir menos dor, ficar mais focado, sem ter uma percepção de todos aqueles estímulos que estão acontecendo ao seu redor. Ter uma percepção um pouquinho mais alinhada para o que você precisa naquele momento, isso ajuda muito durante uma prova mais longa, né? Então, a gente tem bastante atleta que usa assim. Dentro desse contexto que nós falamos que o THC ele é pego no doping e o contexto do atleta em si, qual seria a melhor indicação pro CBD em si, na indicação para esses atletas, pensando em performance, acredito que em recuperação muscular também, que envolve também. A gente não pode falar de performance só o cara aumentar a velocidade em si, porque performance é um termo geral, né? Sim. Então, como um todo ali, o que você acredita e passa para os seus pacientes que são atletas? Olha, para os pacientes que são atletas amadores, que é a maioria, né? Eu vou no THC também. Porque, assim, não faz sentido eu usar só o canabidiol. Quando a gente usa só o canabidiol, a gente tem que usar normalmente uma dose muito maior, 5 a 20 vezes maior, né? Então é bem maior mesmo. A gente tem, com isso, muito mais interações medicamentosas, obviamente. Tem muito mais alterações de enzimas do citocromo P450, etc. E, além disso, eu não tenho o mesmo resultado clínico. Então, não é, eu vou chegar no resultado igual? Não. Mesmo usando uma dose muito maior, você não vai chegar no mesmo efeito. Um detalhe só, te interrompendo. Isso não só por causa do THC, né? Tem aquele efeito entourage. Me conta, tu que me falou disso, né? Mas... Sim. Na verdade, a gente sabe que quando a gente usa a planta, um extrato mais completo da planta, a gente consegue ter maiores resultados, melhores resultados, com doses menores e, obviamente, com menos interações e melhor custo-benefício. Por quê? Porque os canabinoides, que são mais de 125, tá? Eu só falei de CBD e THC, tem mais uma tonelada aí. E tem estudos que falam de 170, enfim, esse número ainda cresce. Então, eles atuando em conjunto, juntamente com substâncias da planta que dão sabor e aroma para ela, por exemplo, os terpenos, que é o beta-carotenoidino, o linalol, que estão presentes na lavanda, em algumas plantas, o pinene, que está presente e tem o eucaliptol, que está presente em eucalipto, etc. Essas substâncias também estão na cannabis. Se eu uso elas também em conjunto, que é o que a gente chama de produto full spectrum, um espectro integral da planta, a gente tem geralmente resultados muito melhores, que a gente deu o nome de efeito comitiva, ou entourage, ou entourage, aí cada um com o seu sotaque, né? Mas a gente tem esse efeito muito melhor. Então, por exemplo, um quadro de ansiedade, às vezes com 20 miligramas de CBD e mais um pouquinho dos outros componentes, o paciente já começa a ter resultado. Se for canabidiol isolado, os estudos começam com 150 miligramas. Não, eu te interrompi, eu sei que interrompeu a tua pergunta, mas é justamente porque, já que a gente está falando de CBD e THC, só para o povo entender que quando você tira o THC da jogada para deixar só CBD, você também está abrindo mão desse um monte de outros fitocannabinoides que fazem com que o efeito seja potencializado. E por isso essa questão de ter que aumentar ainda mais o CBD. Porque quantos canabinoides tu falou que são? Mais de 125. Já. Caraca. Caraca. E aí, então, assim, se o atleta não passa por doping, a gente usa, geralmente, a não ser que ele tenha alguma contraindicação ao THC, a gente usa full spectrum, né? O espectro integral da planta. Quando ele é um atleta de ponta, aí você tem que conversar. Por exemplo, eu tenho uma paciente que é uma atleta paralímpica, só que ela, assim, ela é uma atleta master já, enfim, tá em outra vibe já, né? E ela fala, o doping que eles fazem é muito esporádico, já ganhei medalha e não fiz doping, então, assim, pra mim hoje não é medalha que mais conta, eu já ganhei muita coisa e tudo mais, tô bem, eu prefiro viver bem e se pegar no doping, e talvez se pegar no doping, do que, enfim, viver com ansiedade, com dor e tudo mais. Então ela preferiu mesmo assim usar o que tem THC, talvez se fizerem doping vão pegar, talvez não também, depende da quantidade, né? Mas quando é um atleta de ponta, que precisa fazer doping, vai fazer, aí a gente entra com o canabidiol isolado mesmo. Daí é só a molécula, só que aí é um atleta que já... Também esse atleta,
ele já investe mais. Então, o custo-benefício para ele já não é algo que, nossa, pega absurdo, né? Porque é o cara que está disposto, às vezes, a investir um pouco mais naquilo ali. Mas, assim, os benefícios são bem menores. Tanto é que você vê atleta, por exemplo, de CrossFit, que é patrocinado por marca de CBD, ele só usa os canabidiol isolado. Você vai ver lá ele no storyzinho usando antes do treino, aí ele pode usar a qualquer horário, mas assim, a chance dele ter um baita benefício com aquilo num atleta, a não ser que ele tenha uma epilepsia, por exemplo, é muito reduzido. Você vai ter uma melhora na qualidade do sono e uma redução de inflamação, assim, para ele, e uma leve redução de ansiedade, que também nem vai ser tão marcante, porque você perde os outros componentes, né? Eu vi, falando nessa tua pergunta, eu vi um ensaio clínico que pegava estudantes num campus, eu não lembro qual era a atividade, acho que era alguma coisa de public speaking, assim, falar em público. Isso aí. E aí dava para eles, me chamou a atenção que era CBD isolado, e era 200 miligramas, e que me pareceu uma dose alta, assim. Sim. E aí viram um efeito positivo de eles terem menos ansiedade de performance para falar em público. E então, talvez... né, tem essa correlação também de até ansiedade de performance com o CBD isolado, podendo ajudar os atletas, assim, né? Sim, ajuda. Mas eles teriam muito mais benefício se eles pudessem usar os outros componentes. Você me falou desse estudo. Esse estudo, não sei se foi esse exatamente, porque eu lembro que era uma dose diferente, mas tem um outro estudo com essa análise. Era doses de 50 a 200 que eles usavam. Não. Tem um estudo que chegou a usar 600 miligramas, tá? E aí eles compararam com o benzo. E teve a dose de 300 miligramas foi superior ao benzo, mesmo sendo canabidiol isolado, só que sem o efeito sedativo. Porque a dose de benzo necessária ali para o cara ficar bem, às vezes é uma dose que vai deixar ele de fato atuando em GABA ali e de fato bem desconcentrado, né? Muito para baixo. Então você teve essa melhora sem ter esse efeito negativo sedativo. Só que foi um estudo pontual, era um dia de falar em público. Então, talvez no uso contínuo a dose fosse menor. E também o estudo é assim, ele põe um protocolo e ele vai até o fim com esse protocolo, né? Então, ele falou, quero testar 300 miligramas de CBD. Não, mas com 200 ele já melhorou. Não, eu quero testar 300. Então, também tem isso, né? Às vezes o estudo coloca, quero testar 150, 300, 600, 900. Pô, às vezes o 900 não precisaria ser testado, entendeu? Com 700 ele estava bem já. Mas acaba levando até o final para ter a análise que eles queriam chegar, né? Mas a dose muda bastante. E a gente tem produtos que não são... Você estava comentando, né? Que eu quero os outros canabinoides e aí, por abrir mão do THC, eu perco o resto. Tem produtos em que o THC é retirado. Você tem ele integral e você retira o THC até ele ficar a nível indetectável, que é o broad spectrum. É um espectro amplo, não é o espectro completo, né? Então, existe esse produto que ele tem tudo da planta. Então, CBD... ele tem os outros canabinoides, ele tem os terpenos e ele é retirado o THC, ele tira o THC. Só que o que acontece? O Broad também corre risco de ser pego no toxicológico, porque tem alguns canabinoides que dão reação cruzada. Então você tem ali, usa um canabigerol que está ali no meio e vai dar. CBG? Que é o CBG. É o que falam que atua bastante, que ajuda com sono, com relaxamento? Sim. O CBN e o CBG são outros dois canabinoides muito estudados aí já. E aí, às vezes, ele dá a reação cruzada. O THCV, que é um que tem sido estudado para diabetes e obesidade, ele também pode dar a reação cruzada com os testes de THC. Então, às vezes, você não tem THC e mesmo assim é pego. Eu, atleta de ponta mesmo, eu não arrisco. Você é atleta de ponta? Não, com certeza. Você não tá vendo o shape, cara? Mas a gente não arrisca, porque assim... Pô, às vezes é uma vida de treino do cara, aí o cara ganha medalha e vai perder por causa disso, entendeu? E tem outras formas de você gerar benefício para ele que não vai dar no doping. Outra forma, se ele não tiver aqueles dopings aleatórios, né? Não sei como que chama exatamente, mas pode ser que ele use por um período full spectrum e 6 meses antes da competição ele mude para o isolado, né? Que daí você usou por um período, mas se tiver aqueles dopings aleatórios, ele já não consegue fazer isso, né? Só para contextualizar para o nosso público entender como é que é o doping, né? O atleta ele tem que fornecer algumas informações para que durante o período de treinamento, fora de competição, ele seja testado. Então é exatamente esse doping, esse controle aleatório, que tem até uma carta de whereabout, que ele tem que informar algumas localidades que ele possa estar, então, durante o treino, ou na casa dele em si, ou casa da namorada. Fazendo um hiking, ele tem que botar lá, né? Ele tem que colocar, porque ele vai ser testado e existe algumas
questões relacionadas a isso, porque se ele não estiver no local, ele tem um tempo para chegar, e se ele estiver viajando, ele precisa dar uma explicação, e se ele tiver 2 ou 3 negativas, ele já é considerado doping. O terceiro no-show, cara, tipo assim, o cara tava no parque, o cara tava no hiking, cara, o terceiro no-show, dopado, já era. Pô, mas Já é considerado doping. Nossa, mas que rolê, hein? Se ele for fazer uma viagem, ele corre risco de se lascar no Não, meio ele tem do que falar caminho. onde ele tá, entendeu? E ele tem que estar onde ele falou. Ah, mas quando ele viaja, daí ele avisa, então ele pode comunicar. Ele pode Não comunicar. é previamente, ó, tipo, eu frequento esses lugares Não, aqui. é previamente. Ele tem que fornecer esses lugares principais Sim. e falar, ó, meu período de treinamento é tal. Eu vou Nossa. viajar em tal época. Então eles vão tirando Tipo, isso. você não pode tirar da cartola assim, eu vou ir pra tal lugar. Tu até pode, Mas mas tem que assim, avisar. se uma vez deu um no-show, Não pode tu ser já na fica, terceira. tu já fica esperto, né? Existem algumas substâncias que são consideradas dentro de competição. E o que é dentro de competição? 23,59 do seu primeiro jogo. Uhum. Então, se você está dentro do dia que você vai competir, já é considerado, e essas substâncias são só para esse período. Já outras são consideradas o tempo todo. Então, por isso que ele tem que fornecer. Então, tem essas questões, essas diferenças. Legal. Cara, e assim, quando tu era atleta e praticava mais crossfit, né? Eu sei que tu era fanático do crossfit e as tuas articulações não eram as tuas amigas, assim. Na verdade, não foi pelo cross, tá? Vou defender aqui o crossfit. O cara é doutrinadão do Não, crossfit. foi porque eu não nasci para aquilo de fato, tá? É assim, desde criança minha mobilidade é horrível. Minha mobilidade escapular, mobilidade de tornozelo, de joelho. Então eu não nasci para aquilo, eu que fui insistente. Mas dá pra trabalhar isso, tu sabe, né? Ah, mas aí exige algumas coisas. Dedicação. Né? Fisioterapia, dedicação. Eu cheguei a contratar alguns serviços e não usar a fundo. Mas Pilates, por exemplo, melhorava bem. Mas assim, pô, o ombro é tenso. Mas e aí, como é que era pra ti o uso desses produtos no alívio das dores, assim? Porque tu falou que atua mais a nível central e mais em quem tem dores, assim, neuropatias, fibromialgia. Para as dores que tu tinha articulares, ele ajudava a dar uma regulada? Ele ajudava e eu usava também produto tópico, né? Então, além disso, eu passava, porque o meu era bursopatia e tendinopatia, né, no geral, nos 2 ombros. E aí eu passava o produto tópico associado ao uso oral. Mas eu tinha muito benefício não só nessa dor, na dor muscular pós-treino, melhorava muito, assim. Cara, eu vi já uns produtos tópicos e eu achei que era bullshitagem. Cara, a gente tem menos estudos. A gente tem bem menos estudos. Os estudos que tem são mais com feridas, né? Porém, esses produtos tópicos para dor, eu falo que ele é meio coringão e, de fato, eu nem sei se é o canabidiol que resolvia ali, tá? E é porque a gente tem menos estudos e teria que ter estudo com aquele produto. Que aí entra naquele problema. Tá, eu não quero usar molécula isolada, então eu quero usar o produto completo. Só que aí quando eu vou para o produto completo, muda totalmente de uma empresa para outra. E aí eu vou ter que fazer um estudo com esse produto, em específico. Então, o produto da empresa X, full espectro. Quem vai bancar esse estudo? A empresa X. Aí o estudo já ficou uma porcaria, né? Porque você colocou o maior viés possível ali dentro, que é a própria marca bancar o estudo com o produto delas, né? Então é muito complicado. Então a gente tem menos estudos com os produtos tópicos no geral e com cada um deles menos ainda, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem um tempo de ação prolongado, chega até ali 48 horas de ação, tem alguns estudos que falam. Claro, o cara vai tomar banho nesse meio período, eu imagino, e aí ele vai usar meio sob demanda, né? 2 a 3 vezes no dia ali, e quando ele tiver com mais dor. Mas esses produtos, eles não vêm só com cannabis. Só com canabinoides, eles vêm com cúrcuma, com arnica, com mentol. Tem uma quinésio, parece uma quinésio tape que vem com lidocaína. Então, assim, qual que tá fazendo efeito? Aí é bravo. Não, você tá bem, então tá tudo certo, gente, segue a vida. Melhorou, né? Eu não sou contra efeito placebo, se tiver tá tudo bem. Até porque placebo é algo estudado, documentado. Cara, se alguém tá tendo um efeito placebo, tomando lá, sei lá, cúrcuma, maravilha, cara. Tô Deixa felizão. ele, Se me perguntar, cúrcuma é bom? Eu pergunto, tá usando? A pessoa fala assim, sim. E o que tá achando? Sim. Nossa, bom demais. Eu só respondo, nossa, maravilha, show de bola, continua com a cúrcuma.
vou mexer ali, não sei se está fazendo efeito, não sei se tem efeito científico ou não. Se você não está prejudicando a pessoa, ou, por exemplo, eu já peguei paciente assim, social que comprava ômega 3 porque passava na TV. Não que o ômega 3 seja ruim, mas não é para esse perfil de paciente, ele tem muitas outras prioridades. Total. Mas apertaram ele no programinha da tarde ali até que ele comprou. Aí eu aviso, né? Porque tá tendo algum prejuízo, seja financeiro ou algum prejuízo clínico, né? Tô usando testosterona e tô bem. Não, calma lá, vamos ver aqui certinho esse uso, que aí você pode prejudicar, né? Mas eu sou desse lado também. Eu tenho paciente, por exemplo, que usa uma gota 2 vezes ao dia de um produto que é baixíssima concentração, eu sei que não está fazendo um baita efeito no organismo dele, mesmo que ele fosse ultra sensível ao CBD, tipo, ele está com 1,5 miligrama, a dose mínima no full spectrum é 20, assim, sabe? E ele fala que está tendo resultado, eu não mexo, assim, porque o paciente tem que estar bem, esse é o nosso foco, né? Não é passar determinada medicação, não sou casado com os canabinoides, né? E além disso, muito menos de determinadas marcas, o médico ele não pode ter esse vínculo de forma alguma, que aí você deixa de priorizar o paciente. E para mim o principal objetivo é ele estar bem. Claro, quando você vê um paciente que respondeu muito bem de cara, você já começa a desconfiar que daqui a um tempo ele vai voltar não tão bem, porque você sabe que não está tendo aquele efeito de fato completo, e normalmente é aquele paciente que já vem querendo tirar as medicações de uso contínuo. Hora que se tirar o primeiro antidepressivo, ele vai de fato descompensar, por exemplo. Então ele vem às vezes na ânsia de querer tirar, ele fala que está bem. E aí, às vezes ele até acha e sente que está bem. Mas quando você pega e começa a retirar, aí você começa a ver que na verdade ele precisa de uma dose maior. E aí você tem que convencer ele antes disso acontecer. Porque eu não quero que ele fique mal para depois eu melhorar ele. Eu falo, não, já vamos subir, porque eu acho que você vai precisar. Não, mas eu estou bem. Não, já vamos subir, porque você vai precisar. E aí, enfim, ele precisa depois. Aí alguns aderem, alguns são mais teimosos aí. Eu gosto muito do seu pensamento, Bruno, porque é um uso consciente, com boa indicação, com um nível científico. Então, acho que a gente tem que deixar para o nosso público, de toda essa conversa que a gente teve aqui, que é necessário passar com uma pessoa, com um médico que tenha conhecimento sobre o assunto. Então, discutir a melhor indicação não é para todo mundo. A medicação que uma pessoa toma é diferente da que você vai usar. Então, todas as questões que foram debatidas aqui é super importante para educar de forma educativa de um tema que vem a cada dia crescendo mais, que muitas vezes é mostrado pela empresa e por alguns médicos que não têm conhecimento de maneira um pouco até banalizada, né? Querendo não é a panaceia, né? resolver todos os problemas da vida. Então, acho que isso é muito interessante. Nós entramos no nosso conceito, na nossa área de medicina esportiva, para o atleta entender também a questão do doping em si e dos benefícios da substância só do canabidiol mesmo, de atletas amadores que a gente pode auxiliar também, enfim. Eu acho que foi uma conversa muito interessante, muito legal mesmo. E para a gente ir fechando e amarrando tudo, eu queria que você meio que concluísse, deixando as suas palavras finais, para a gente poder deixar a informação mais sólida assim para o nosso ouvinte. Faltou a piadinha aqui, agora eu vou passar a bola. Agora eu vou passar a bola pro Brunonha. O Rubão fez isso quando eu fui lá no outro podcast. Passa a bola. Não, e aí a câmera virou para mim e ele ficou rindo na minha frente. Eu falei, não, pô. Aí não dá. Não, mas vamos lá. Então, pessoal, para quem acompanhou o papo aqui, foi de fato, agradeço o convite aí, foi muito, muito tranquilo. E já conheci o Matheus, conheci hoje o Vitor, são pessoas excepcionais aí no que eles fazem e no que eles acreditam e vivem, né? O que vocês falam. Que isso é uma diferença muito grande, assim. E num médico do esporte que não pratica esporte é meio maluquice. Não, nada contra, né? Às vezes o cara também não pode, por algum motivo, ou não, enfim, não, ele tem que saber, mas se ele sabe e faz, é muito melhor, né? Total. O paciente fica com muito mais segurança. Então, assim, acho que a gente conseguiu elucidar bastante coisa. Então, para quem é paciente, né, ou tem interesse em ser, ou é atleta amador, atleta de ponta, e tem interesse no assunto, de fato, procure um profissional capacitado. A gente não tem uma especialidade, então se alguém falar que é especialista em cannabis, ele está falando besteira, não existe esse termo na área médica, tá? O que existe são profissionais que têm um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Então, busquem esses profissionais.
eu vou, logicamente, puxar a sardinha para mim, mas tem muitos outros que manjam muito do assunto. Inclusive, a gente indica muito, como eu tenho um programa de mentoria, a gente tem ali 150 médicos que trabalham com canabinoides, que eu sei como trabalham, que eu sei que trabalham bem. Então, assim, o Bruno não é oncologista, eu preciso de um oncologista. Não, a gente consegue direcionar para algum colega, então qualquer coisa é só chamar no direct, mandar uma mensagem, a gente está sempre disponível. E para você que é médico ou profissional de saúde, busque se capacitar, porque cada vez mais vem ganhando espaço, os próprios pacientes chegam perguntando sobre essa possibilidade, e mesmo que você não vá prescrever, você vai ter que saber a interação medicamentosa, você vai ter que saber se aquilo faz o mínimo de sentido, porque senão você vai se ver perdido na frente de um paciente. Será que eu posso passar Aldol com cannabis? Será que eu posso passar ácido valproico ou ter um anticonvulsivante melhor? Será que tem interação com pregabalina? Aí o paciente volta mal. Será que é porque eu aumentei muito rápido a dose ou muito devagar? Então tudo isso vai chegar para vocês, tá? E às vezes vai chegar de uma maneira que você vai ter que resolver, né? Ou você vai ter que ficar acionando vários colegas. Então busque se capacitar no mínimo ali, faça um curso prático de poucas horas ali que já vai resolver boa parte dessas demandas. E se você quiser trabalhar com esse tipo de tratamento, aí a gente tem um programa de mentoria para você, especificamente para você. Brunão, conta um pouquinho aí sobre como é que é esse programa de mentoria que tu tem para médicos que querem trabalhar com cannabis e como que é essa comunidade e qual que é a diferença até para o público que eu tenho certeza que tem gente aqui que está interessada em saber. Então conta um pouco desses dois programas assim para a gente entender. Tá, a mentoria para médicos é um programa que a gente criou para o médico de fato aprender a prescrever na prática, porque era uma demanda que chegou naturalmente, assim. Então era muito comum os médicos fazerem cursos teóricos, que tem alguns muito bons, mas eles não conseguiam se inserir no mercado. A hora que eles olhavam 500 marcas com 10 produtos cada um, eles não sabiam para onde ir, né? Então começou a chegar, Bruno, você não faz uma consultoria para mim, uma mentoria? Aí eu criei o programa, né, de mentoria, depois de indicar algumas vezes, falei, não, agora eu tenho que ter o meu, né? E aí eu criei o meu. E aí, desde final de 2022, outubro de 2022, a gente tem um programa. E aí o programa engloba tanto a prescrição dos canabinoides, discussão de caso clínico, tem a base teórica, que tem que ter, mas não focamos nisso, que a gente acha que até certo ponto de conhecimento é onde ele está mais preparado já para atender. Ele não precisa ser um expert em todos os receptores do sistema endocannabinoide, não. Pô, ele é um médico do esporte, vamos direcionar ele aqui, né? Então a gente faz algo um pouco mais personalizado do que um curso, por exemplo. Na mentoria a gente pode falar de produto, marca, catálogo, porque não é um ambiente aberto, é um ambiente fechado, e eles têm suporte. Então, às vezes o médico fez o curso, sabe escolher o produto, mas não sabe acompanhar o paciente dele. E os primeiros ele tá na dúvida se ele está fazendo certo ou errado. Então a mentoria puxa mesmo, vem aqui, a gente vai sentar conversar junto. Ontem a gente foi até num barzinho aí com alguns mentorados. Então a ideia é ser algo bem mais próximo, bem mais intimista. Só que ela é só para médicos e a gente traz a parte de business junto, tá? Então a gente traz marketing médico, porque não adianta nada eu ensinar o cara a prescrever e não falar o que ele pode falar em rede social, né? Que ele vai fazer e daí ele vai ter uma sindicância no CFM. É um assunto sensível, né? Ou, por exemplo, estou tentando rodar anúncio e não está indo. Claro, se você escrever cannabis ou THC, não vai rodar. Mas tem uma forma, mas tem que tentar, né? Eu só aprendi depois que eu tentei e foi reprovado. Eu não sei como que eu treino uma secretária. Então a gente ajuda em tudo isso, né? Para que o médico saia com o consultório montado e com um conhecimento específico sobre canabinoides. Então não só que ele saiba prescrever, mas rentabilize esse conhecimento também. E isso, para os pacientes que estão ouvindo, você vai falar, pô, então ele ensina o médico a cobrar mais caro, não sei o quê. Gente, eu ensino o médico a fazer uma consulta de 1 hora e meia com você, não de 10 minutos, né? E óbvio que ele vai cobrar o valor que for justo para isso, né? Ele tem os custos. Quando você tem boleto, você tem empresa, não tem como correr disso, né? As pessoas acham que medicina é sacerdócio, mas tem boleto, tem um monte de coisa que chega lá em casa para eu acertar. Então a gente tem que encarar como o consultório é uma empresa. Paciência tem que ter. E aí você tem que gerar uma experiência boa para o seu cliente, que é o seu paciente, né? Você tem que trazer segurança para ele, você tem que entregar bem o seu serviço, que é a consulta e o acompanhamento. Então, a gente alinha essas coisas. Uma medicina de qualidade, trabalhando com canabinoides, beneficiando o paciente, mas o médico também tendo
o seu lado do benefício. Até porque, se ele for prescrever em 15 minutos de consulta no SUS, no convênio, ele vai fazer um monte de burrada ou o paciente não vai tirar as dúvidas de fato. A gente bateu 1 hora de papo aqui, que são as dúvidas que os pacientes trazem, né? Então, a gente tem esse programa de formação. E tem algumas pessoas, ou que não são médicas, ou que são médicos que acabaram de se formar, às vezes não estão ali com caixa ainda montado, ou estão querendo dar os primeiros passos, mas depois pensam numa mentoria, querem fazer algo mais pocket, tipo ir lá e aprender no tempo deles, sem muito compromisso. Curioso, que quer saber um pouco mais. Isso, aí a gente tem um curso prático, que fica dentro da nossa comunidade, né? A comunidade Eco é um espaço que a gente criou, multiprofissional, em que a gente tem artigos comentados todos os dias, a gente tem curadoria dos melhores artigos, aulas toda semana colocadas lá, tem um curso completo de prescrição para médico e dentista, e é exclusivo para eles, e é um modelo assinatura. Então é de fato para o cara entrar, se ele gostar ele fica, se ele não gostar ele sai, não sei porquê, mas a gente está tendo um churn bem baixo, a gente só teve uma pessoa até agora que saiu, a gente tem ali eu sei por quê. 100 e poucos usuários, porque é bom, claro. né? Mas aí deixa você falar. Mas a gente tem esse treinamento e aí a gente tem tickets diferentes dependendo da área do profissional. Então, se é um farmacêutico, uma enfermeira, ela não vai prescrever. Não faz sentido eu cobrar o mesmo ticket dela e do médico, por exemplo, ou do dentista. Mas é um ticket mais baixo para ser na recorrência mesmo. Então, com R$47 no mês, vocês aprendem sobre cannabis, gente. É só para quem quando tu não viu o quer Brunão, mesmo. assim, quando tu viu ele entrando, tu diria que ele é esse intelectual aí, cara? Tipo, Sem óculos, não. Conhece? Quando ele colocou mas eu preciso óculos... para ver bem, cara. O cara troca uma ideia com o Brunão no bar, tu não bota fé que ele tem esse conhecimento todo. Mas tem. E uma outra coisa, fala pra gente o nome, onde pode encontrar, pro pessoal poder encontrar, se inscrever no curso. A gente tem um... Eu vou passar o perfil principal, acho que é mais fácil, né? Que é @dr, né? Dr. Bruno Palladini. Então é bem tranquilo, porque lá vai ter link para atendimento, link para a comunidade, link para a nossa mentoria, link para o nosso quiz também, que a gente tem lá para quem quer brincar um pouquinho de testar os conhecimentos. Então tá todos os links lá na bio do Instagram mesmo. Brunão, maravilha, prazerzão te ter aqui. Pro pessoal que tá em casa, encaminha esse episódio pra galera, para agora, encaminha pra alguém, porque se você gosta do que a gente tá fazendo aqui, a única forma de nos agradecer nesse momento é encaminhando pra frente. Então, para isso, encaminha para todos os teus amigos, inclusive para aqueles que eram maconheiro aí, estão procurando a salvação. Aqui é um assunto sério, tá? Para mostrar que não é bagunça e assim a gente dissemina mais conhecimento. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço, obrigado.